A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 26, verso 41. Diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Olha só a recomendação de nosso Senhor e Salvador, e podemos dizer a ordem: vigiai e orai. Tem gente que ora, mas não vigia. Tem gente que vigia, mas não ora. Nós não podemos fazer uma coisa e não outra. A Bíblia claramente diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Muitas são as tentações, as provações do justo, e ele precisa estar vigiando. E diz: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Muitos crentes, quando peca, diz: pastor, a carne é fraca. E eu falo: e o pecado não é vitamina. Portanto, vigiai e orai. Marcos, capítulo 13, verso de número 33, encontramos quase que a mesma recomendação ou ordem de Jesus para nós. E aqui acrescenta mais uma, diz: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Então aqui encontramos vigiai e olhai. O ato de vigiar é estar atento, é olhando. Então, vigiai e orai, vigiai e olhai. Também, livro de Esdras, capítulo 8, versículo de número 29, Esdras 8, 29, lemos que devemos vigiar e guardar. Olha só, Esdras 8, versículo de número 29. Está escrito assim, livro de Esdras 8, 29, vigiai, pois, e guardai-vos, até que os peseis na presença dos maiorais sacerdotes. Vigiai e guardai-vos. Também, Mateus, voltando para Mateus, quando Jesus estava no jardim do Getsemane, Mateus 26, verso de número 38, encontramos assim: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Como é bom vigiar junto com Jesus. Vigiai comigo. Lucas, capítulo 21, versículo de número 36. Evangelho de Lucas, 21, verso de número 36. Lemos assim: vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havidos dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Vigiai, pois, em todo o tempo. Então temos que vigiar em todo o tempo. Atos, capítulo 20, verso de número 31. Atos 20, verso 31. Lemos assim o apóstolo Paulo falando, ele diz aqui: portanto, vigiai, lembrando-vos que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Vigiai, lembrando-vos. Temos que vigiar, lembrando as coisas. Também, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 34, diz que devemos vigiar justamente. Olha só, 1 Coríntios 15, 34, está escrito assim. 1 Coríntios, capítulo 15, verso de número 34. Vigiai justamente e não pequeis. Vigiai justamente. 1 Coríntios 16, verso 13. Vigiai e estáis firmes na fé. Devemos vigiar e nos manter firmes na fé. 1 Pedro, capítulo 4, versículo de número 7, também vamos encontrar a necessidade de vigiarmos. 1 Pedro 4, 7, está escrito nessa epístola de Pedro, e Pedro fala várias vezes: vigiai e sede sóbrio. Vamos lá, 1 Pedro
4, versículo de número 7, diz: e já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios. Então devemos vigiar e ser sóbrio, e vigiai em oração. Em 1 Pedro também, 5, verso de número 8, sede sóbrio e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor. Portanto, o crente deve vigiar e ser sóbrio. O crente deve vigiar em oração. Por isso que ele vigiai e orai. Vigiai em oração. Então, o dever de vigiar. Primeiro, vigiai e orai. Segundo, vigiai e olhai. Terceiro, vigiai e guardai-vos. Quarto, vigiai comigo, como é bom vigiar com Jesus. Quinto, vigiai todo o tempo. Sexto, vigiai lembrando. Sétimo, vigiai justamente. Oitavo, vigiai e estáis firmes na fé. O nono, vigiai e sede sóbrio. E 10º, vigiai em oração. Que Deus te abençoe, que eu e você possamos vigiar cada vez mais. E que a graça de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, seja com cada um de nós. Acione nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini. PR Eugênio Piacentini. Subscreva esse canal, clique no playlist e ali você encontra todas as pastas. PR Eugênio Piacentini, o seu canal da Bíblia.